Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Como de costume, a cada 3 meses analisamos a carteira de alguns super investidores. O problema é que isso se tornou muito popular. O problema maior, é claro, é que as pessoas acreditam que esses super investidores fizeram esses movimentos mais recentemente. Mas não, esses movimentos foram feitos no primeiro trimestre, o que significa que seja o que for que eles compraram ou venderam, talvez nem tenham mais hoje ou podem ter de novo hoje. Só vamos descobrir isso daqui a 3 meses, certo? Esses são dados defasados que recebemos, que sim, não são tão úteis, mas tudo bem. Sempre que vemos, por exemplo, que Warren Buffett zerou a posição na United Health, lembramos que eles compraram essa empresa há cerca de 3 trimestres. Quando isso foi anunciado, as ações subiram. Alguma coisa mudou no negócio? Não, nada mudou. Quando anunciaram a venda dessa posição, as ações caíram. Ainda acho que o negócio está melhor hoje do que há 3 trimestres. Mas tudo bem. No vídeo de hoje, vamos focar em... Estou mudando o formato, pois normalmente analisamos portfólio por portfólio e vemos todos os nomes. É bem longo, então hoje vou focar apenas nos setores e nas empresas que acompanhamos aqui no canal. E depois vamos dar uma olhada ainda nas 10 principais posições de cada portfólio. Mas é muito importante entender que não importa realmente o que esses caras fizeram no último trimestre, porque isso não muda nada. Isso não altera sua tese de investimento, nem muda nada em relação à empresa que você quer comprar ou já tem no portfólio. Antes de seguirmos, faça sua parte e clique em todos os botões. Agradecemos muito. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição ou o comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado. Então, o número 1 aqui é a Appaloosa Management, do David Tepper. O que vemos aqui? Rotação de infraestrutura de IA para a demanda de hiperescala e saída da China. Saindo da China, eles fizeram cortes grandes aqui, como pode ver. Alibaba, 32,5%, Microsoft, 82%, Kweb, 77,2%, Meta, 27,2%, Pinduoduo, 49,3%, JD, 68%. Ponto 6, e aí alguns outros movimentos notáveis aqui embaixo. O que eles compraram ou adicionaram? Bem, uma grande adição aqui na Amazon, enorme na Uber. Eles compraram SanDisk no primeiro trimestre, certo? No primeiro trimestre, eles não compraram SanDisk hoje nem 2 dias atrás, mas realmente abriram uma posição na empresa nesse período. Eles aumentaram a posição na TSMC, aumentaram no ETF da Coreia do Sul e também compraram mais ações da Micron. Claro, eles fizeram muitos outros movimentos, mas estamos focando apenas nos setores e nomes que acompanhamos ou que possuímos. Por que isso? Porque eu já faço esses vídeos há bastante tempo. E sim, é legal ver que eles compraram Copart ou compraram alguma empresa de minerais, seja lá qual for, ou de produtos químicos ou mineração. Mas, sinceramente, eu não sei muito sobre essas empresas. E também não me importo tanto, por isso prefiro focar nesses tipos de nomes. Mas isso não impede que analisemos o portfólio. Ele ainda conta com 31 ações e cerca de 6 bilhões de dólares em valor. Então, o que temos aqui? A Amazon agora é a número 1 do portfólio, depois Micron, Alphabet, Uber, TSMC, ainda tem Alibaba aqui, Vistra, o ETF da Coreia do Sul da MSCI. Depois temos Nvidia, Energy, Meta, SanDisk, a nova posição aqui com 3%. Então, uma grande mudança de alguém que sim, não faz tanto tempo, era muito otimista com a China. Agora podemos ver que ele está muito otimista com IA e as ações dos Estados Unidos indo para o próximo, esse é a trade point de Daniel Loeb. O que vemos aqui? Bem, vemos que ele comprou Meta, Alphabet, Cleck, Lam Research, ASML e Broadcom, tudo no primeiro trimestre. Então, novamente, grande exposição a ações americanas e a toda essa tese de semicondutores ligados à IA. Mas se você olhar para as reduções e vendas, houve uma grande redução na participação da Nvidia, 93,5% redução de 60,5% na Carpenter Technology, 87,2% na Capital One Financial. E então vendeu completamente as ações da Microsoft, vendeu completamente as ações do Costa Group e também reduziu a participação na TSMC aqui. Também houve reduções notáveis na Amazon. A posição em Alibaba foi totalmente vendida, assim como o Spotify. Agora, o portfólio tem 33 nomes e pouco mais de 2 bilhões de dólares, com a Amazon liderando. Amazon, você vai ver que a tendência da Amazon aqui é bem clara. Amazon em primeiro lugar, Telefone Data Systems em segundo, CRH em terceiro, e aí alguns outros nomes aqui.
Descendo até aqui, chegamos a 4,78% do portfólio Danaher Corp, TSMC. Esses são os nomes? Os novos nomes Meta, Alphabet, SPDR, Gold Cross, Hut 8, todos estão com 2,4%, 2,4%, pouco menos de 2%. Nvidia, redução de 93,5%, mas ainda representa 1,59% do portfólio. Quanto ao restante, Clarks, Lam Research, SML Broadcom, todos com menos de 1% do portfólio. Então sim, eles têm comprado muitos nomes. Essa é a questão com muitos desses super investidores. Eles compram e vendem bastante. Eles possuem, como você pode ver, 33 nomes no portfólio. Mas a concentração aqui está definitivamente no topo, passando para William Bill Ackman, Pershing Square. Aqui vimos uma troca. Então o que aconteceu? Eles mudaram do Google para a Microsoft, mas disseram que não é por pessimismo com o Google, pois ainda estão muito otimistas com ele. Eles aumentaram a posição no Google quando todos criticavam, provavelmente assistem ao canal Couch Investor. Obrigado. Essa posição teve um desempenho excelente para eles, e eles acreditam que agora a Microsoft é a ação subavaliada aqui. Então a Microsoft é a nova adição ao portfólio, e eles também aumentaram a posição na Amazon. Eles reduziram um pouco a posição em Uber e também em Meta. Mas como você pode ver, não chega nem a 1% de redução, o que nos leva a isso. A principal posição aqui é Brookfield Corp, com 17,6%. Depois temos Amazon. Uber, Microsoft representa 15,26% do portfólio Meta, é 11,1%. E aqui sim, 11 nomes. 13,7 bilhões de dólares em portfólio. Passando para Chuck Acker, da Acker Capital. O que vimos aqui? Bem, talvez nomes menos interessantes para muitos de vocês, talvez para mim também. Mas como vocês podem ver, ele realmente comprou. E isso foi no último trimestre, Salesforce, ServiceNow. Então ele não acredita no apocalipse do SaaS, ou como vamos descobrir daqui a 3 meses, talvez ele ache que foi um erro. Talvez não. Mas Salesforce e ServiceNow, ele realmente abriu 2 novas posições. Ele aumentou a posição na FICO, provavelmente naquela grande queda, e também em Roper Technology, CCC Intelligent Solutions e CoStar Group. Ele realmente reduziu Mastercard, Visa, Moody's, Airbnb e American Tower Corporation. Então parece que está aumentando as posições em empresas de qualidade que crescem de forma consistente e reduzindo as empresas de pagamentos. Mas, novamente, se você olhar para o portfólio dele, são 19 ativos com mais de 6,1 bilhões de dólares em valor. O número 1 aqui ainda é a Mastercard, com 18,60% e 4%. Depois Brookfield, KKR, Moody's, Visa, Roper Technologies. Quero dizer, essas já representam uma grande parte do portfólio. As novas adições, Salesforce e ServiceNow, representam cerca de 2% do portfólio. Acho que ele vê valor nesses nomes, mas ainda não quer torná-los uma grande posição no portfólio, o que considero inteligente. Passando para Chris Holmes, da TCI Fund Management, o que vemos aqui? Vemos uma grande redução, uma redução na Microsoft, e ele comprou o Google nesse trimestre. Então muitas vezes vamos ver alguém comprando Microsoft, talvez reduzindo ou vendendo Google, ou comprando Google, vendendo Microsoft, ou talvez uma Amazon. Mas aqui temos compra de Google, redução bastante significativa em Microsoft. Ele aumentou a posição em SP Global, Visa, Moody's Corp e Google Alphabet, GUG, que é aquela sem direito a voto, mas é exatamente a mesma coisa. E aqui também, um portfólio bastante concentrado, eu diria 10 ações, mais de 45 bilhões de dólares em valor de portfólio. Mas como você pode ver, a porcentagem do portfólio nas posições 1 e 2 já passa de 50%. Então, GE Aerospec e Visa representam mais de 50% do portfólio. Depois temos Moody's, S&P Global, Canadian Pacific, Kansas City, Google Alphabet e o restante aqui com Google. O outro ticker representando 1,56% do portfólio. Indo agora para o grandão aqui, Berkshire Hathaway. Então, surpreendentemente, ou talvez nem tão surpreendentemente assim, eles compraram Google. Então, eles compraram Google GUG, embora já tivessem Google, mas aumentaram bastante a posição. Eles ainda estão comprando ações do New York Times por algum motivo e venderam todas as ações da Visa, Mastercard, Amazon, Liberty Media. Esta aqui é a ação da Fórmula 1. Mas, ok, uma compra bem forte de ações do Google, o que é bem interessante. Portfólio, 29 posições, 263 bilhões de dólares em valor. Apple aqui, ainda confortavelmente como a número 1 do portfólio, perto de 22%. Depois temos American Express, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum. E aqui já temos Google Alphabet com um salto enorme.
É 5,83% do portfólio, embora se você adicionar o outro ticker é um pouco mais do que isso. Agora, isso não é a única coisa. Eles estão comprando companhias aéreas novamente. Então isso é 1% do portfólio Delta Airlines. Acho que lembro que há alguns anos eles adicionaram American Airlines, se eu não me engano, e então eles não quiseram mais investir em companhias aéreas. Mas acho que agora eles voltaram a investir. Vamos ver se daqui a 3 meses essa ainda será uma posição. Mas ok, eu diria que não mudou muita coisa aqui nas principais participações da Berkshire Hathaway. Sim, uma grande redução na Chevron, mas fora isso, ainda parece ser o mesmo portfólio. Passando para Pat Dorsey, a gestão de ativos de Dorsey realmente vendeu tudo. Da Alphabet, esse código aqui reduziu a participação na SML em 27%, mas comprou AppLovin, SP Global e Uber Technologies. Ele aumentou a posição na Meta, não muito, e também na Booking Holdings, o que nos leva ao portfólio dele aqui. 11 ações, 1,25 bilhão de dólares em valor. A SML é a número 1 aqui, embora a gente veja uma redução de 27%. AirCap Holdings, redução de 7,54%, mas ainda representa 12% do portfólio. E aqui temos algumas compras. Sunbelt Rentals Holdings. Eu não sei exatamente o que eles fazem, mas posso imaginar. Isso representa 11,4% do portfólio. Depois, AppLovin com mais de 10%. SP Global é uma nova posição aqui, com 7,54%. Uber, nova posição com 6,24%, com Booking Holdings apenas com 5,51% aqui no final. Eu pensava saber o que a Sunbelt Rentals Holdings fazia, mas descobri que são uma grande empresa internacional de aluguel de equipamentos e ferramentas. Eles alugam uma grande variedade de equipamentos de construção, industriais e especializados, para que empresas, empreiteiros e pessoas físicas possam acessar as ferramentas de que precisam sem o alto custo de propriedade e manutenção. Eu tinha certeza de que era outro tipo de empresa como a Expedia ou a Booking, mas pelo visto não é. Passando para a Fundsmith de Terry Smith, como você pode ver, não houve compras nem adições aqui, mas eles compraram uma empresa. Só não está nos setores que a gente acompanha. Mas eles fizeram muitas vendas e reduções. Aqui estão as mais notáveis. Eles venderam completamente sua posição na Intuit. Eles venderam um pouco de Alphabet, Visa, Virtu, ADP e MSI. Mas como você vai ver, eles fizeram muitas reduções neste trimestre. No geral aqui tudo está em vermelho, de pequenas a grandes reduções. Aqui eles compraram uma ação, Badger Meter. Agora é 0,17% do portfólio, mas todo o resto aqui foi reduzido bastante. Bem, acho que é isso que acontece quando você tem um desempenho significativamente inferior nos últimos anos. Mas sim, reduções enormes aqui. Fico curioso para saber o que eles estão comprando neste trimestre. Indo para um dos portfólios mais concentrados, é claro, de Dev Kantesaria, da Value Forge Capital. Ele aumentou a posição em ASML e Mastercard, reduziu em Visa, vendeu em MSCI, reduziu a posição em Intuit, Fico, Moody's e SP Global, o que significa que este é basicamente o portfólio neste momento. 7 nomes, 3,37 bilhões de dólares no total. O número 1 aqui ainda é Fico com 24,3%, SP Global com 22,15%, depois mais 22% em Mastercard, 17% em Moody's, 6,69% em ASML, 5,36% em Visa e 2,42% em Intuit. Esse é um daqueles portfólios em que, sim, eu sei que muitos de nós vão dizer, ok, legal, sabemos exatamente o que está acontecendo aqui porque, isso é o que ele gosta. Ele prefere empresas sólidas e monopolistas, o que lhe garante tranquilidade à noite. Eu acho um pouco estranho que talvez ele não tenha aumentado a posição em Fico, embora Fico já seja uma posição bem grande para ele, mas tudo bem. Passando para Oaktree Capital, Howard Marks. Embora eu tenha que dizer que a Oaktree Capital pertence a Brookfield Asset Management, e Howard Marks, sim, ainda segue envolvido, mas ele não é o cara que faz as compras e vendas aqui. Então, por exemplo, quando as pessoas ficam irritadas ou quando ficaram animadas porque compraram a Grab, não foi ele quem disse, temos que apertar o botão para comprar a Grab. Ou ele não disse isso, pelo que eu entendi das entrevistas que ele tem dado. Ele não disse que precisava vender a Grab, mas venderam toda a participação na empresa. Venderam toda a participação na Nu Holdings, mesmo sendo uma empresa menor, e reduziram a posição na Nokia. Ok, as ações subiram muito este ano. Ainda não entendo por que as pessoas devem correr atrás da ação, mas façam o que achar melhor. Eles compraram Credo, que dobrou no último trimestre. Acho que do final de março até agora, ela mais que dobrou.
Eles aumentaram a posição em Telephone and Data Systems, Core Scientific e Pinduoduo é uma nova compra do portfólio, o que significa que estamos falando de 48 nomes. 48 nomes com um valor de portfólio de pouco mais de 4 bilhões de dólares. Ainda assim, a principal posição aqui é Storm PLC com 16,60% e 8%. Enquanto isso, o restante teve algumas reduções, mas os 10 principais quase não mudaram. Ele comprou uma nova empresa brasileira aqui, Petróleo Brasileiro, com 3,12%. Quanto ao restante, Credo representa 1,25% da carteira. Beleza, legal. Novamente, se você olhar para a atividade de venda, Grab e novas participações saíram. Você pode ver isso bem aqui. Novas participações, posição muito pequena, 1,65%. E temos aqui Grab 1,23%. Eu realmente acho que ele vem reduzindo sim. Então, no último trimestre, ele já tinha reduzido um pouco a nova compra e reduziu o Grab em 7,33%. Novamente, se você compra ou vende empresa só porque esses caras têm comprado e vendido essas empresas, então mais cedo ou mais tarde você vai cometer erros, porque você não deve seguir cegamente o que eles têm feito ou o que fizeram há 3 meses. Por fim, a Fundação Gates. Sim, é isso mesmo que você está vendo aqui. Saiu completamente da posição na Microsoft. Bill Gates saiu completamente da posição na Microsoft, o que significa que a posição número 1 aqui, 22 nomes na carteira, 31,66 bilhões de dólares. Berkshire número 1 aqui, 25,8% da carteira, reduziu isso em 12,15% aliás. Waste Management, 20% da carteira, redução de 4,47% aqui, mas é basicamente isso. Microsoft já era. Você pode virar atividade aqui. Microsoft, adeus, vendeu 100% disso. Era uma posição de 10,52% aqui. No quarto trimestre já começou a reduzir isso também. Até mesmo no trimestre anterior, era 24% da carteira. Você pode ver uma grande redução no terceiro trimestre de 2025. Ou ele começou a usar o Copilot, ou precisa de dinheiro para fazer outra coisa. Sobre os últimos nomes notáveis que não eram fáceis de encontrar em nenhuma daquelas listas. Vamos começar pelo Mercado Livre. Como você pode ver, houve bastante atividade no primeiro trimestre em relação ao Mercado Livre. Eu não conheço nenhum desses nomes, mas parece que alguns estão aumentando posição e comprando o Mercado Livre. Passando para o próximo, que é o PayPal. Acredite se quiser, algumas pessoas estão realmente comprando o PayPal, como você pode ver aqui. Esse cara fez o PayPal representar 10,5% da posição dele, Norbert Liu. Legal. Também temos aqui Francis Chu, que aumentou sua posição em 208%. Em seguida, 2 investidores realmente abriram posição no PayPal. Parabéns. Indo para a AMD, não houve muita atividade lá. Temos Lee Ensley, mas é apenas 1,6% do seu portfólio. David Tepper reduziu, uma posição pequena. E aqui, na minha opinião, nem chega a ser uma posição de verdade. Quanto a SoFi, acredite se quiser, a SoFi aparece em 2 portfólios aqui, embora sejam posições muito pequenas. E por fim, temos a Netflix. Então, Netflix temos 2 novas posições. Uma, mal chega a ser uma posição, 0,03%, e a outra, 7,8% do portfólio de Josh Tarasoff. Então, no geral, é isso. Sim, há alguns outros. Quanto ao management, acho que Rei Dalio e alguns outros nomes vão sair ou já saíram até agora. Vamos analisar certas empresas também, porque algumas empresas como Nvidia, Google, etc., Uber, certo? A Uber possui a Grab e mais algumas outras empresas também, mas dessas informações vão aparecer, mas lembre-se, tudo isso é do último trimestre. Em 3 meses saberemos o que eles fazem agora, ou seja, estamos sempre correndo atrás. Se, é claro, você estiver copiando esses movimentos, o que na minha opinião você não deveria. É bom ver o que eles têm feito, mas ainda assim isso não deveria mudar nada. No geral, é isso para o vídeo de hoje. Espero ver você no próximo. Tchau.